Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 25 de setembro. Veja como foi o Minas ao Luar. Confira como ficou o IPC de agosto. E fique por dentro dos destaques do esporte de Viçosa e região. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. E o IPC Viçosa de agosto já está disponível. E mais uma vez você confere aqui os detalhes da pesquisa. Saiu mais um IPC Viçosa referente ao mês de agosto. E ele traz duas boas notícias. A primeira foi a queda da inflação em 0,11% referente ao mês anterior. E a segunda boa notícia foi a queda da cesta básica, que alcançou a sua terceira redução mensal consecutiva. Bom, na verdade, o que a gente observa? Na verdade, a gente teve dois efeitos contrários, né? A gente teve um efeito, né, que fez com que os preços subissem e outro que os preços diminuíssem, né? Quando você fala essa redução, foi que a inflação do mês de agosto ela foi um pouco menor que a inflação do mês de julho, né? Só que houve uma inflação, né? Só que o que acontece? A gente teve uma coisa puxando para baixo para os alimentos, né? Os alimentos, nós estamos com a tendência de queda nos alimentos por causa de uma grande oferta. Em linhas gerais, os produtos alimentícios estão com oferta elevada, dada a demanda, o preço caro. E o grupo alimentação é aquele que tem maior peso no orçamento do consumidor. Então, qualquer queda nesse grupo tem um impacto forte no cálculo do IPC. Vale frisar que a queda da inflação para 0,68% não significa redução dos preços. Sempre que há inflação, acontece um aumento. Contudo, a redução do IPC significa que o aumento será menor do que foi no mês anterior. Indo contra a tendência, apesar da boa notícia que foi a redução da inflação, o grupo Habitação apresentou um crescimento de 3,60%. Só que, por outro lado, a gente teve também um outro produto que tem um peso forte no orçamento do consumidor, que é a energia elétrica, que aí está dentro do grupo Habitação. E a energia elétrica a gente teve um reajuste esse mês, basicamente pelo fato de que a hidrelétrica Itaipu ela teve um ganho de comercialização, né, o ano passado, e esse ganho de comercialização, né, que é como se fosse um subsídio, foi aplicado na tarifa de julho e saiu da tarifa de agosto. Então, isso fez com que a energia elétrica fosse onerada para o consumidor e esse teve esses dois efeitos. E no final das contas, a gente acabou tendo o efeito da energia, né, e mais os outros grupos que subiram também, fazendo com que houve de fato uma inflação e não uma deflação, embora um pouquinho menor do que a do mês de julho. A diminuição da inflação se deve principalmente à diminuição no grupo de alimentos, que tem maior peso no cálculo do IPC e que resultou também na queda do preço da cesta básica. E o que a gente observa, assim como, né, nos alimentos de forma geral, a gente tem observado que os produtos, como você destaca aí, a batata, o feijão, a carne, o açúcar, são produtos que estão com oferta elevada, né? No caso da carne, especificamente, também a gente teve uma demanda baixa por causa de uma queda das exportações. Quer dizer, alguns países que são exportadores do Brasil estão com uma demanda baixa. Então, se cai a demanda da oferta, você tem uma queda de preço. Então, basicamente, aumento de oferta e uma queda de demanda em alguns produtos faz com que os preços desses produtos caiam. Isso tem impacto no cálculo do IPC na alimentação e também no cálculo do custo da cesta básica, fazendo com que ele tenha caído novamente. Com isso, tendo em vista a redução do preço dos alimentos e aumento na habitação no mês de agosto, o trabalhador viçosense que recebe um salário mínimo gastou aproximadamente 40% de sua renda com produtos da cesta básica. Sendo assim, restou ao trabalhador R$ 786,76 para atender as demais despesas. Eu acho que nós vamos ter um IPC agora no mês de setembro um pouquinho ainda mais baixo, né? Esse mês foi em torno de 0,68, né? Eu estou esperando ir entre 0,2 e 0,4, né? Porque como a oferta dos alimentos estão alta, então é um grupo que não vai pesar muito. Não acredito que vai ter uma nova reajuste de energia elétrica, nem acredito também que vai ter algum choque também de combustíveis, que impacta muito para cima. Então, eu estou na expectativa aí de uma inflação aí de 0,2 entre 0,2 e 0,4. Lembrando que, caso tenha interesse, você pode acessar o IPC Viçosa no site do Departamento de Economia, dee.ufv.br/boletim-IPC/. Na noite da última quinta-feira, dia 21, aconteceu em Viçosa a ouvidoria pública acerca da Lei Paulo Gustavo. Veja como foi o evento. As esperanças para ampliação dos projetos audiovisuais na cidade de Viçosa ganham um novo incentivo com a lei que promete alavancar o setor com o aporte financeiro de R$ 692 mil para a cultura. A escuta pública promovida pela Secretaria de Cultura na estação Hervé Cordovil buscou receber as demandas e propostas dos trabalhadores da área do audiovisual, para que então sejam construídos editais coerentes com o município.
Bom, então esse momento aqui hoje ele é muito importante, né? Porque a Secretaria de Cultura ela está escutando o setor do audiovisual, as demandas do setor audiovisual para poder fazer os editais da Lei Paulo Gustavo alinhadas com a demanda do setor. Então, assim, a nossa expectativa, né, é que a partir dessa escuta os editais sejam desenvolvidos de acordo com as demandas que vieram dos formulários que a gente se mobilizou para organizar, né, entre as pessoas que trabalham com audiovisual em Viçosa. A Lei Paulo Gustavo chega como uma forma de valorizar a cultura brasileira, referente a um setor que é responsável pela criação de novas e diversas visões artísticas. Vai propiciar o crescimento do setor audiovisual na cidade, que é um setor muito importante, que ele é um grande indutor, né, na economia local, por contratar pessoas dentro dessa cadeia produtiva do audiovisual. Tem pessoas de todos os ramos que trabalham desde o roteiro, a montagem, edição, figurino, transporte. Então é toda uma cadeia produtiva que vai ser beneficiada com esse recurso. O Fórum do Setor Audiovisual de Viçosa teve grande participação ao lado da Secretaria na tentativa de realizar a implementação da lei de acordo com a realidade da cidade. Uma das primeiras atividades que a gente teve foi a construção de um mapeamento, né, no qual a gente pôde conhecer um pouco mais sobre o que vem sendo produzido, quais as demandas e quais as produções que já têm sido feitas aqui na cidade. E no dia de hoje, aqui na escuta do audiovisual, a gente entregou uma carta proposta para a Secretaria de Cultura, na qual a gente descreveu todas essas demandas, o que a gente acha que pode encaminhar o audiovisual para Viçosa se tornar futuramente um polo do audiovisual, né? Com a participação dos trabalhadores da área, a ouvidoria proporcionou a base para que se atenda às demandas apresentadas por eles. Para a gente, o resultado foi muito satisfatório, né? Essa é a segunda escuta que a gente faz com o setor do audiovisual e acho que é uma importante oportunidade para que o setor se mobilizasse, conversasse e apontasse para a gente quais seriam as demandas mais importantes de serem atendidas com o recurso da Paulo Gustavo. E foi muito bom a gente ver que o setor se organizou realmente, o fórum está pujante, está tendo diálogo, discutindo as questões e dialogando com a Secult. É assim que a gente constrói uma política pública mais assertiva, mais eficaz. Então foi muito satisfatório para a gente. A Lei Paulo Gustavo vai contemplar produções audiovisuais, salas de cinema, cinema de rua e cinema itinerante, junto ao fomento a demais áreas e linguagens da cultura. Ressaltando que leis assim são muito importantes para fomentar a cultura no município. E na última quarta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um projeto de lei referente a atestados do transtorno do espectro autista. O projeto, que é de autoria do deputado Ulisses Gomes, do Partido dos Trabalhadores, discute sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista, o TEA, no âmbito de Minas Gerais. O PL busca estabelecer prazo indeterminado do laudo médico pericial do TEA para servidores que têm filhos com o transtorno, em vista ao direito de terem sua jornada reduzida para 20 horas semanais. Nós tivemos a oportunidade em 2020, presidente, de aprovar um projeto de lei aqui, fazendo de Minas Gerais, a partir da Assembleia Legislativa, o pioneirismo de garantir que o laudo, que cada cidadão e cidadã portador do TEA pudesse ser permanente. E Minas Gerais é o primeiro estado do país a garantir esse direito daqueles e aquelas que são portadores de transtorno de espectro autista. E ao longo dos anos, nós fomos percebendo também que os pais e acompanhantes têm a mesma dificuldade. Para acompanhar o seu filho no médico, para comprovar no seu trabalho essa ausência, ele tem que sempre depender de um atestado ou de alguma informação que dificulta isso. Para a gente garantir a plenitude do direito deste cidadão, sobretudo das nossas crianças portadoras do transtorno do espectro autista, é fundamental que a gente estenda esse benefício, reconhecendo que também que o pai, a mãe ou o acompanhante, ou aquele responsável por essa pessoa, possa também ter esse laudo permanente. O projeto foi aprovado em primeiro turno, conforme sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça. A partir disso, ele vai seguir para a análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em segundo turno.
Projetos de leis como esse são importantes para dar visibilidade às pautas relacionadas ao autismo. E em mais uma edição, o Minas Luar proporcionou um evento cultural gratuito e uniu viçosenses de todas as idades no último sábado. O gramado das 4 pilastras foi palco de 2 grandes apresentações no último sábado. Promovido pelo SESC em Minas Gerais, o Minas ao Luar é um evento tradicional do estado que já levou apresentações e shows gratuitos para mais de 200 cidades. O evento retorna a Viçosa com o apoio da Casa do Empresário, do Sindicato do Comércio Varejista e da Universidade Federal de Viçosa. As bandas que se apresentam nas edições do Minas ao Luar são escolhidas a partir de uma pesquisa sobre o público de cada cidade que receberá o evento. A gente entende um pouquinho junto com o solicitante, com o sindicato, o que está funcionando e seleciona para cada cidade um estilo diferente, enfim, depende da demanda mesmo. Para Viçosa, pelo lugar, a gente pensou que funcionaria melhor uma edição com rock. O Minas ao Luar existe desde 1994. Começou com apresentações de serestas e hoje se expandiu a outros estilos musicais. Hoje o evento atua como forma de divulgar artistas locais e como forma de democratizar o acesso à cultura em cidades mineiras. O show de abertura foi feito pela banda O Rapa Mundi, um grupo local que já é conhecido pelos viçosenses, formado por Sérgio Freitas na bateria, Júnior Ramos no baixo, Marcos Bal na guitarra e Geraldão no vocal. É uma oportunidade de chegar num ambiente gratuito, ao ar livre, e trazer uma música que traz uma repercussão do cotidiano social, né? Então houve esse embate positivo com o público, uma resposta imediata da galera, uma satisfação muito grande a gente ter feito parte deste evento que circula o estado, e a gente teve a oportunidade de aqui em Viçosa, nossa cidade, fazer parte desse grande momento. O segundo show do evento foi da banda mineira Tia Anastácia, que agitou a noite com sucessos autorais e também com músicas de bandas nacionais como Raimundos, Legião Urbana e Roupa Nova. A formação atual do Tia Anastácia conta com Beto, Antônio Júlio, Bruno Egler e Amanda Barbosa. Eventos como esse, para a cultura brasileira é muito bom, para não ficar aquela coisa massificada de só sertanejo e funk, que é o que domina hoje, né? E o SESC tem essa característica de trazer artistas de vários tipos de músicas diferentes, né? E o público sacou ver bandas que talvez eles não veriam nunca se não fosse num sistema democrático como é o que o SESC trabalha. Então pra gente é um prazer. Viçosa é uma cidade, você tocar aqui, você toca para vários pedacinhos do Brasil, né? Porque essa faculdade aqui tem gente do Brasil inteiro. Vai ser uma noite muito agradável, gente bonita, cerveja gelada e muito rock and roll. Amanda fez sua estreia como baterista da banda durante o evento em Viçosa. Para mim, subir no palco com eles é uma honra muito grande, uma felicidade, uma ansiedade, aquela ansiedade boa, aquela expectativa massa, né, de poder estar tocando o que eu gosto, né, e podendo estar servindo também essas pessoas, a população daqui também, para esse evento massa que o SESC proporciona, né. Os 2 shows promovidos pelo Minas ao Luar em Viçosa foram oferecidos de forma gratuita ao público em uma noite animada e inesquecível. O Museu Histórico e Pinacoteca da UFV vai estar com um horário de funcionamento diferente nos próximos dias. Confira agora mais detalhes. A partir de hoje, dia 25 de setembro até o dia 23 de outubro, o Museu Histórico da UFV vai estar fechado para visitação, em decorrência da exposição em homenagem aos 50 anos do local. A Pinacoteca vai funcionar até esta sexta-feira, dia 29, das 2 às 5 da tarde. A exposição está prevista para acontecer a partir do dia 24 de outubro. Eduarda Magalhães para o Viçosa Notícias. Obrigado, Eduarda. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo ensolarado na maior parte do estado. Apenas no Jequitinhonha e no sul de Minas, o tempo vai ficar nublado. Em Viçosa, o tempo vai ser de muito sol e sem possibilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 19 e a máxima de 35 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ficar ensolarado e sem probabilidade de chuva. Em São Miguel do Anta, as temperaturas vão variar entre 19 e 34 graus. Em Visconde do Rio Branco, mínima de 21 e máxima de 38 graus. E em Cajuri, a previsão é com mínima de 19 e máxima de 35 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere um giro nas ocorrências de Viçosa e região, nosso bloco de esportes e muito mais. Não saia daí, a gente volta já.
Viçosa Notícias está de volta. O Grupo Meios, Comunicação, Relações Raciais e Gênero lança na próxima quarta-feira uma cartilha sobre boas práticas em comunicação e saúde pública para a população rural. O repórter Matheus Scatolin é quem nos conta mais sobre essa iniciativa. Olá! A gente recebe em nosso estúdio a professora Ivonete da Silva Lopes, coordenadora do Grupo Meios. Ela vai falar para a gente sobre a cartilha de boas práticas em comunicação e saúde que será lançada nesta quarta-feira. Seja bem-vinda, professora. É um enorme prazer recebê-la aqui. Grata pelo convite, e pela oportunidade de divulgar o Guia de Comunicação e Saúde Pública que é voltado para a população rural. Professora, a cartilha é fruto de uma pesquisa desenvolvida durante a pandemia de Covid-19 com mulheres residentes da Zona da Mata Mineira. E sobre isso eu gostaria de saber quais foram os principais resultados da pesquisa e como ela colaborou para a elaboração deste guia. Bom, durante a pandemia, nós começamos a desenvolver uma pesquisa, primeiro analisando a comunicação governamental, do governo federal e do governo mineiro, para ver se tinha alguma estratégia voltada para a população rural, porque as campanhas da pandemia de enfrentamento à Covid-19 foram voltadas, o que a gente diagnosticou, para uma população urbana e de classe média, então assim, nada para a população rural. O que a gente quer dizer com isso? Que as campanhas foram muito focadas na questão do isolamento para quem vive em grande centro e nem todo mundo tinha as mesmas condições de acesso ao isolamento, ao trabalhar remotamente, aos itens de higiene como água, sabão, e também o enfoque é diferente da população rural e para a população urbana. O que a gente verificou, que essas mulheres, elas não identificavam as campanhas voltadas para elas, como de fato não houve, e nesses resultados, as mulheres que tinham envolvimento, com o movimento social, como o MST, elas tiveram um apoio do movimento, que compartilhava informações pelo WhatsApp, que tinha uma campanha voltada especificamente para esse público. Inclusive, essas mulheres, elas tiveram menos medo de se informar pela internet, porque o movimento social alertava sobre desinformação, popularmente conhecida como fake news. Enquanto outras mulheres, a principal fonte de informação durante a pandemia foi rádio e televisão, ou seja, as mídias tradicionais, que por algum tempo perderam legitimidade, elas começaram a ser as fontes mais confiáveis, até porque essas mulheres temiam a desinformação e passaram a se informar mais pela rádio e pela televisão. E qual o principal objetivo do guia? Como ele poderá ajudar as secretarias de saúde e os profissionais de comunicação no planejamento de estratégias em comunicação e saúde pública? Bom, o que nós percebemos, primeiro eu esqueci de comentar quais os grupos de mulheres. Nós trabalhamos com mulheres assentadas, que são mulheres em assentamentos da reforma agrária, mulheres que praticam agricultura convencional e mulheres quilombolas. O que nós percebemos, o resultado da pesquisa, é que, de modo geral, tanto o governo mineiro como o governo federal falhou no adequar a comunicação para esses públicos. E, diante disso, como foi feita a comunicação e como essas mulheres se sentiram, o que nós percebemos? Que houve muitas lacunas na comunicação, então nós fizemos essas entrevistas com cerca de 50 mulheres e nós desenvolvemos um guia para subsidiar as estratégias de comunicação e saúde para a população rural. Um exemplo, a comunicação do governo federal ela foi majoritariamente digital. Bom, aí a questão, a população rural, ela tem acesso à internet facilmente? Ela consegue acessar o site do Ministério da Saúde, o Instagram do Ministério da Saúde? A gente sabe que a conexão na área rural é muito precária. E além dessa precariedade no acesso, a gente também tem que pensar nas habilidades para usar e para ler essas informações, para ter acesso à informação. Ou seja, a melhor informação, o canal adequado é aquele que chega a essa população. Então, uma das estratégias é não focar especificamente na comunicação digital, mas desenvolver estratégias além do digital. Um exemplo que nós encontramos de uma prefeitura da região foi o motossom. Parece antiquado, mas funciona, Então, passava a motossom uma vez por semana, falando dos protocolos para mitigação dos riscos da pandemia, avisando sobre a vacinação
E isso funcionou. Então, conciliar práticas, né, digitais com outras, né? O importante é chegar até a comunicação chegar até essas populações, né, e que essas pessoas entendam essa comunicação. Então, baseado nisso, né, e na experiência que nós observamos nessas mulheres e algumas práticas que foram bem-sucedidas, a gente lançou o guia, que a ideia é isso, né, contribuir para que as prefeituras, as secretarias de saúde e outras instituições peritas em saúde possam se apropriar desse material, né, e incorporar algo, né, ou parcialmente ou integralmente, a realidade dos territórios que são atendidos por essas políticas. Ainda falando sobre comunicação, nós sabemos que o acesso à internet ele é desigual, principalmente nas áreas rurais. Teria como você dar algum exemplo para a gente das estratégias que poderiam e podem ser adotadas pelos profissionais que atuam em comunicação e saúde pública? Bom, o primeiro né, analisar as condições do território. A gente tem dados públicos, né, de acesso à internet que estão disponíveis, né, na própria internet, que são os dados da Anatel, que você pode ter ideia de como é o acesso em determinadas regiões, né? A comunidade quilombola do Buiaé, que fica muito próximo da área central de Viçosa, 15 quilômetros, tem uma única operadora que funciona razoavelmente no local, e o acesso à internet nesse território depende do Wi-Fi, né? Então, assim, é uma comunidade que tem muita dificuldade, que a internet é muito precária. Bom, uma das estratégias é combinar o digital com outra estratégia. Se o motossom funciona, por que não adotar um motossom? A outra estratégia que nós achamos na pesquisa, que é fundamental, é que as secretarias de saúde, as instituições peritas, elas precisam, é necessário tecer parcerias com movimentos, com associações de bairro, que são as pessoas que estão mais próximas, né? Se pensar os assentamentos da reforma agrária, o MST ou o movimento é um movimento que tem proximidade, que dialoga, que conhece a linguagem. Então, o MST se comunicou muito bem com os assentados e com a população em torno, né? Então, se pensar as comunidades quilombolas, as organizações quilombolas, né, dialogam frequentemente com esses territórios. Então, né, tecer parceria com esses movimentos, com associações, com igrejas, né, com todos, fazer esse mapeamento para que essas pessoas que são mais próximas desses territórios contribuam com essas ações de saúde. E pensando no digital, o que nós percebemos também é o potencial que o WhatsApp tem para chegar até essas comunidades. E ele foi usado principalmente pelos movimentos sociais, né, pelo MST, pela CONAC, que é a Confederação das Comunidades Quilombolas Rurais, porque é muito mais fácil você mandar, mesmo que a internet seja precária, de chegar uma informação pelo WhatsApp. Então, nem todo mundo tem celular e nem todo mundo tem conexão, mas aquele que recebe, né, ele retransmite essa informação para a comunidade. Como a gente estava na comunicação, né, a teoria, a comunicação em dois fluxos, né, do emissor, né, do interlocutor para o mediador e para a comunidade, isso funcionou muito durante a pandemia, porque as associações, os movimentos sociais mandavam principalmente para os jovens que necessitavam mais da conexão e do celular para poder estudar, e essa pessoa fazia o papel do mediador social, que repassava a informação para a comunidade sobre a vacina, fazia o agendamento, que facilitava a comunicação. Então, pensar nessas estratégias, né? Não fazer sozinho, né? Que é o princípio do SUS, né? De compartilhar as informações, de ter uma gestão compartilhada, e isso pode ajudar para que as informações cheguem até os mais diversos territórios. E, para finalizar, como funcionará o evento? A cartilha vai ficar disponível para o público geral? E como faz para ter acesso ao documento? O lançamento vai ser quarta-feira, dia 27, né, às 7 horas da noite. E depois, né, o guia vai estar disponível para todo mundo no site do grupo Meios, né, que é o grupo de pesquisa, ensino e extensão de comunicação, relações sociais e gênero. O site do grupo é meiospesquisa.ufv.br. Professora, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para falar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e deixo esse espaço para você falar com o pessoal aí de casa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Convidamos todos, né, para participar do evento, que vai ser transmitido pelo YouTube, e o evento vai ser na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. E, posteriormente, né, o guia vai estar disponível para todos, né, para a sociedade, para as secretarias de saúde, para quem tiver interesse. Muito obrigada.
Reforçando o convite, o lançamento da cartilha acontece nesta quarta-feira, dia 27, às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, @Meios Grupo de Pesquisa. Chegou ao fim, na última sexta-feira, o 7º Simpósio Internacional de Entomologia. Confira a seguir mais detalhes do evento. Nesta última semana, aconteceu o 7º Simpósio Internacional de Entomologia na Universidade Federal de Viçosa. O evento, que acontece de 2 em 2 anos, contou com mais de 500 inscritos, além de pesquisadores de diferentes países do mundo. Ele começou com uma reunião de estudantes para discutir trabalhos entre estudantes, e hoje a gente está com um evento que tem participação da Europa, Estados Unidos, América Latina também, e ele visa tratar de assuntos que tenha desde a pesquisa básica, a aplicabilidade. E a gente tenta também gerar a economia local, caminhar a economia local. Nós agregamos aqui quem produz coisas orgânicas, como o café que está sendo colocado aqui, e a gente faz com que esse evento tenha características científicas para discussão, mas uma implicação social. De fundamentos à prospecção de novas tecnologias. Esse foi o tema do 7º Simpósio Internacional de Entomologia na Universidade Federal de Viçosa. Organizado pelos próprios estudantes, entre várias atividades, o simpósio teve uma proposta central: a diversidade. E a gente marcou esse simpósio pela diversidade, pela representatividade. Então, o nosso simpósio está extremamente representativo. Nós temos todas as áreas da entomologia aqui, com as palestras. Então, temos todas as diversas temáticas, né, da entomologia. Então, a gente conseguiu englobar isso, mas não só também com as palestras, mas também com as pessoas, tanto da organização, quanto também dos simposistas, né? Então, é um público muito diverso. Então, a gente está muito feliz de conseguir trazer essa diversidade também para a entomologia, que por muitos anos ficou um pouco apagada. Então a gente trouxe isso para o nosso simpósio, então a gente está muito feliz de ter esse viés da diversidade, da representatividade muito forte no nosso simpósio. Diversidade essa que se fez presente desde a programação. O simpósio, que além das discussões acadêmicas de costume, com as palestras, presença de grupos de estudo, bate-papos, mesas redondas, exibição de pesquisas, banners, entre outros, o evento também contou com uma variedade de atividades diferenciadas, como a lojinha de artigos de insetos, a Bug Shop, além de outras atividades culturais. E também na abertura nós tivemos algumas atrações, como por exemplo, nós trouxemos para cá o coral da UFV para fazer uma apresentação para a gente. Durante todos os dias nós também tivemos algumas programações extras que envolveram o setor de esportes aqui da UFV, o cinema da UFV também e alguns grupos de dança. Então, dentro de todas as palestras, todas as mesas redondas que nós tivemos, nós conseguimos abordar vários temas da entomologia, mas também trouxemos essas possibilidades de programações extras com viés cultural para que fosse englobada na nossa programação. Por ser internacional, o evento contou com a participação de especialistas de mais de 7 países. Fator esse que é essencial para enriquecer o diálogo a respeito do tema. Perspectivas diferentes sobre o assunto ajudam a torná-lo mais claro, mais compreensível para quem quer que esteja interessado. Eu acredito que o principal ponto, né, que a gente tem de benefício de trazer essas pessoas que atuam em áreas diferentes e que vêm de outros locais do Brasil e também de outros países, é justamente ter essa troca de experiências, né? Ver o que está sendo realizado em cada uma das universidades, das instituições ou das empresas que estão envolvidas, para que a gente consiga construir aí um conhecimento coletivo baseado nas experiências de cada um deles. Sendo assim, a diversidade torna a entomologia ainda mais interessante para os que estão há pouco tempo aprendendo e também para aqueles que já têm uma história na área. Para mim é como estou em casa, porque meio tempo do meu tempo estou aqui na universidade, então conheço a universidade, estou indo aqui 20 anos já. Mas eu observo que os alunos gostam muito desse evento, todos eles estão aqui, eles estão participando ativamente, eles conhecem vários pesquisadores de fora, eles convidam pesquisadores de fora, é muito bom ver isso. Para mim, esse simpósio aqui é melhor do que o Congresso Nacional de Entomologia. Melhor.
Lembrando que o evento é bianual e na edição deste ano tiveram mais de 500 pessoas e 500 trabalhos submetidos, um recorde para o evento. E este é um marco não apenas para a universidade, mas também para o cenário de entomologia no Brasil. A Polícia Militar de Coimbra realizou a prisão de um autor por posse ilegal de armas nessa última sexta-feira. Por volta das 10h40 da manhã do dia 22, durante um patrulhamento, a polícia recebeu a denúncia de posse ilegal de arma de fogo e ameaça, depois de um desentendimento entre dois indivíduos por conta de um terreno. Diante do relato, os militares averiguaram a residência mediante autorização dos moradores e encontraram uma espingarda. Em seguida, o autor foi preso e encaminhado à delegacia de Viçosa para que as demais providências sejam tomadas. Neste domingo, uma ocorrência de incêndio residencial foi registrada no bairro Santo Antônio, em Viçosa. Na madrugada do último domingo, dia 24 de setembro, o Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi acionado para conter um incêndio na Travessa José Medina Floresta, no bairro Santo Antônio. O incêndio aconteceu em uma residência de 2 andares, próxima ao Posto Milênio, e as chamas se concentraram em um dos quartos do imóvel. Após identificar e avaliar o foco do incêndio, o Corpo de Bombeiros realizou a contenção das chamas e a vistoria de danos e segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 mulheres e 2 crianças que residiam na casa estavam dormindo, mas saíram a tempo e não ficaram feridas. No entanto, as crianças foram atendidas pelo SAMU e conduzidas ao hospital devido à inalação de fumaça. De acordo com a responsável pelo imóvel, o incêndio teria começado com um curto-circuito na residência. Após a contenção, a perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil Municipal de Viçosa foram acionadas para avaliar o local. Nessa última sexta-feira, foi realizada em Canaã a prisão de 2 autores por tráfico de drogas. Por volta das 4 horas da tarde do dia 22, a Polícia Militar realizou o cumprimento de um mandato de busca e apreensão por tráfico na cidade. As equipes vasculharam 2 residências, onde foram encontradas armas de fogo, a quantia de R$ 523 em moeda corrente, material para dolagem, pés de maconha e outras substâncias relacionadas à maconha. Diante das provas, 2 autores foram presos e conduzidos, junto ao material apreendido, à delegacia de polícia. Ressaltando a importância do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, servindo e protegendo a sociedade. E para finalizar, chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala galera, estamos chegando para falar sobre as notícias que agitam o esporte de Viçosa e região. Vamos começar falando do Ruralzão, que no último final de semana teve a 4ª rodada, com partidas válidas pelo Grupo C. Piúna e Coura empataram em 3-3. Jean Carlos, Felipe Nonato e João Paulo marcaram para o Piúna. E Marlon de Souza, Jonathan Henrique e Michel de Oliveira fizeram os gols do Coura. No segundo jogo do dia, o Marques venceu o Buiaé por 3-1, com gols de Marciano Mauro, Matheus Pereira e Flávio Abraão. Ronan Gomes descontou para o Buiaé. Com esses resultados, a classificação ficou a seguinte: Coura em primeiro com 4 pontos, Piúna em segundo perdendo nos critérios de desempate, mas também com 4 pontos, Marques em terceiro com 3 pontos e Buiaé em quarto ainda sem pontuar na competição. Falando agora de outro campeonato municipal em Viçosa, vamos trazer os resultados das partidas do GEVS, que aconteceram ontem no dia 24. Tivemos jogos por 3 módulos diferentes. São eles o Zerinho, o Zero e o módulo 2. Pelo módulo 2, tivemos no basquete masculino a vitória do F-Rovers sobre o Alice Loureiro, por 23-21, e do Ângulo por 40-21 sobre o Equipe. Pelo handebol masculino, o Exedrate venceu o Ômega por 19-5, e o Ângulo venceu o F-Rovers por WO. Pelo módulo 0, no futsal feminino, tivemos a goleada do Carmo por 5-1 em cima do Coeducar, e a vitória do Equipe contra o Ágora por 2-1. Já no futsal masculino, o Santa Rita venceu o Coeducar por 3-0. O Equipe ganhou por 4-2 do JL Freitas. E o Ângulo fez incríveis 10-0, isso mesmo, 10-0 no João Francisco. E por último, no módulo zerinho, pelo futsal feminino, o Equipe derrotou o F-Rovers por 3-0. Já pelo futsal masculino, a escola Juscelino Kubitschek venceu o Ângulo por 5-1. E o João Francisco venceu o Santa Rita por 3-1. Lembrando, para quem quiser assistir, as partidas estão sendo disputadas no Complexo Esportivo da Prefeitura, a antiga AEV. Bom, e por hoje é só. Até a próxima. Valeu!
Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando tudo o que acontece no mundo dos esportes de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite!